Oi, gente, aqui é a Viviane Pereira, candidata a vice-prefeita aqui pelo Partido Socialismo e Liberdade de São Caetano. E esse quadro chama Resenha da Vivi, onde a gente recebe alguns dos candidatos a vereadores e vereadoras para conversar, para eles apresentarem suas propostas e para ter um espaço mesmo de uma conversa um pouco mais fluida, diferente do que a campanha de rua, quando a gente está um pouco mais corrido. Então, hoje a gente está recebendo aqui o Vital Ferraz. Seja bem-vindo, Vital. Obrigado, boa tarde. Vital se denomina o carteiro amigo, um funcionário dos Correios, e está sendo uma honra, um prazer construir essa campanha com ele. Vital, você poderia contar pra gente um pouquinho da sua história de vida, aquilo que você achar conveniente contar para nós? E dentro dessa história, o que te motivou a ser um candidato a vereador, principalmente pelo nosso partido, dentro dessa cidade? Bom, trabalho nos Correios desde 1997 e sou pai solo, né? Então, além de trabalhar nos Correios, eu cuido dos filhos, né? Da educação. Conheço bem a cidade, eu trabalho quase 30 anos nos Correios, então eu conheço cada cantinho da cidade. Estou me colocando como candidato porque eu vi algumas necessidades e algumas lacunas dos meus filhos que se refletem na juventude são caetanense, né? E também a questão dos idosos da terceira idade que hoje passam alguns perrengues, né? Eu tenho uma mãe que mora comigo e passa vários perrengues devido às debilidades da rede pública. Então, eu construí um conjunto de propostas para a juventude e para a terceira idade. Os filhos, eles provocam isso, né? De forçar a gente ver o mundo de uma outra forma, né? A gente está acostumado, vai vivendo nossa vida e de repente a visão das crianças vem e transforma tudo que a gente pensa, né? Você falou de algumas debilidades que tem na estrutura pública daqui de São Caetano. Sendo funcionário público, sendo pai de adolescente e sendo filho de uma idosa, o que você passou a perceber nos últimos anos aqui que te provocou essa urgência de mudança? Inicialmente a gente percebe que não tem políticas públicas voltadas para a juventude, né? O que tem é muito genérico. Eles acham que o jovem só precisa da escola e não é bem assim, né? A gente precisa de esporte, cultura, lazer, formar os jovens, né, para serem futuros cidadãos com mais qualidade de vida, com mais oportunidades. Infelizmente a nossa universidade, a USP, é público-privada e exclui muitos jovens da USP, né? Muitos pais ficam aborrecidos porque tem que se submeter a um sorteio para ver se o filho entra ou não na USP. Isso daí eu falo do ensino médio, mas quando você fala de universidade mesmo, tem aquela questão da concorrência pública e muitas vezes os pais não têm como estar pagando a universidade para os filhos, né? E o que mais chateia a gente é isso, né? Ser uma universidade de São Caetano e estar na mão da iniciativa privada com mensalidades que muitos não conseguem pagar. Você sabe que eu sou, apesar de estar afastada agora, eu fui eleita conselheira tutelar, né? E quando a gente está trabalhando dentro do conselho, diretamente com as famílias e com o público principalmente adolescentes, a gente percebe o quanto que a cidade tem esse pensamento muito engessado de que provém da escola, promovendo uma educação de qualidade, tá ótimo, e não é pensado, não é despertado, né, nos adolescentes essa vontade de pertencer à cidade, de conhecer a cidade, de né, cultivar amizades aqui, né, de usufruir da cultura e do lazer aqui do município. Nosso candidato a prefeito, que é o Rafinha, professor do ensino médio, trabalha na única escola que restou de ensino médio na nossa cidade, que está sendo escancaradamente sucateada. A gente fala escancarado porque para nós parece ser escancarado, mas parece que a população às vezes não tem noção do tamanho da gravidade que é o que está acontecendo na escola. A gente sempre começa um jogo pensando que vai... Pensando não, apostando nossas fichas na vitória, né? Então, o jogo, essa corrida eleitoral, a gente está aí há poucos dias de eleger o Vital Ferraz para ser o vereador aqui na Câmara Municipal de São Caetano.
E aí a gente sabe que ser um mandato de oposição, que ser um mandato de esquerda dentro da nossa cidade não é fácil. A gente já tem um exemplo de um mandato eleito e não vai ser diferente com você. Você, no final desses 4 anos, lá em 2028, quando você já estiver encerrando o seu mandato, que tipo de coisa você sonha, você planeja ter proposto para a cidade e ter aprovado, principalmente, né? Porque propor, a gente propõe bastante coisa, mas tem que passar pelo crivo da Câmara e muitas vezes eles são pirracentos e não deixam passar um projeto nosso. Mas escrevendo a história do Vital, vereador eleito aqui em São Caetano, com louvor aí em 2024, o que você quer ter escrito na história? O que você quer ter aprovado? Que tipo de projeto você apresenta hoje para a população? Fala um pouquinho das suas propostas. Inicialmente, quero deixar bem claro que a nossa sugestão é de um mandato popular, né? Por exemplo, se a gente tiver dificuldade de implantar as nossas propostas na Câmara dos Vereadores, nós vamos propor audiências públicas e chamar a população para estar pressionando quem não quer, né? Porque são coisas que realmente vão ser benéficas, são propostas que têm um custo que não vai onerar os cofres públicos e que vai inserir a juventude na cultura, na educação, nos esportes, e tudo isso promove saúde, né? e educação. As minhas propostas, primeiro eu vou citar da juventude, porque eu quero ser a voz da juventude na Câmara. Hoje a população não vê vereadores com propostas da juventude, simplesmente porque jovem não vota. Então os políticos não querem perder tempo em formular propostas para os jovens, porque sabem que não vai ter o retorno do voto. Eu já penso ao contrário, eu entendo que tem que investir na juventude, porque o futuro da nossa cidade está na juventude, né? Formando cidadãos preparados, né? Então, a primeira proposta se chama Vale Cultura Estudantil. É um cartão onde os jovens vão ter crédito mensal para estar indo no cinema, no teatro, para comprar livros ou até mesmo para ir no jogo de futebol. Esse Vale Cultura vai ser atrelado a não faltas, né? Porque aí você vai incentivar os alunos a estarem indo para aula todo dia, né? Tem uma galerinha que falta, né? Eu sei que, logicamente, que se justificar dentro da legalidade, não vai ter essa penalidade, mas, assim, é uma proposta para o jovem estar, de fato, frequentando a escola. Lógico que para isso tem que ter condições, tem que ter professores bem remunerados, tem que ter equipamentos que funcionam na escola. Hoje minha filha estuda na UFSC e tem uns totens lá para interagir com a aula e sempre está quebrado, sempre dá problemas e os jovens perdem muito tempo com isso. Então, essa foi a primeira proposta do Vale Cultura Estudantil. Nós temos uma proposta muito inovadora que se chama Biblioteca Containers, que a proposta é instalar em todos os parques públicos da cidade, bem como nos bairros que não tem biblioteca, né? Hoje nós temos bairros na cidade, a exemplo do bairro Prosperidade, do bairro Fundação, que não tem nada para a população, não tem nada para a juventude, são os bairros esquecidos pela casta política do nosso município, e nós entendemos que esse público e essa juventude merece respeito e merece quem olhe para eles. E além disso, de aproximar os jovens do livro, a Biblioteca Container também vai gerar o primeiro emprego para os jovens aprendizes que vão ajudar a organizar a biblioteca, atender o público. Então é uma coisa boa porque, além de aproximar, ela vai gerar emprego para os jovens, né? Essa foi a segunda proposta. Eu gosto muito de frequentar o Chico Mendes, porém, meus filhos chamam de Parque Proibidão, porque lá na frente tem uma placa verde bem grande, escrito: proibida bicicleta, proibido patins, proibido skate, proibido pet, é proibido tudo. Eles falam: papai, nós vamos fazer porque no Chico Mendes você não pode fazer nada lá, né? Então até mesmo a biblioteca container lá já daria mais uma opção. Mas assim, nós queremos instalar no Chico Mendes ciclovia dentro do parque. Tem gente que fala: mas não dá porque vai ficar apertado. Dá sim, a gente fez um estudo lá, lógico que
se eu me eleger vereador, nós vamos fazer um estudo com pessoas especializadas para fazer uma ciclofaixa, de fato, no entorno do parque, não pelo meio, no entorno, que é muito grande o parque, dá para fazer uma ciclovia bacana lá no Chico Mendes. Aí tem pessoas que me falam, Vital, mas lá já foi liberada bicicleta e era uma bagunça, porque os jovens empinavam bicicleta, atropelavam crianças, atropelavam idosos. Eu disse, porque não era regulamentado, era feito a toque de caixa. E não tem como funcionar uma coisa se você não tem regras, né? Então, vamos fazer uma ciclofaixa e atrelado à ciclofaixa está o monitoramento do parque, né? Esse monitoramento vai servir para controlar a ciclofaixa, o fluxo de pedestre e evitar assaltos. Infelizmente hoje no Chico Mendes está tendo muito assalto. Eu recebi inúmeros relatos de população que frequenta o parque, que roubam celular, carteira, isso em dias normais. Agora você imagine no dia que tem show, por exemplo, Seu Jorge, Fábio Júnior, vem pessoas de todos os municípios das redondezas para ver o show. Infelizmente tem pessoas mal intencionadas que vêm para praticar delitos, né? Então ele rouba carteira, rouba celular e fica por isso mesmo. Agora imagine se o parque fosse monitorado com câmeras, o pessoal que vai para roubar ia ficar inimigo, porque ia saber que estava sendo filmado e além de ser monitorado vai ter uma central de monitoramento dentro do parque ligada à guarda municipal para qualquer coisa que acontecer fora da normalidade, eles ir lá e prender, né? Então assim, é uma coisa que liga com a outra. A outra coisa é a pista de skate, né? Tínhamos uma pista de skate muito boa, frequentada por vários jovens, na estação de São Caetano. Simplesmente foram lá, demoliram tudo, e o povo nem sabe por que foi demolido aquilo, né? E eu vou falar por que foi demolido. Os caras demoliram simplesmente para construir um monte de loja ali e depois eles vão privatizar o terminal. Então essas lojas vai ser alugada, vendida e vai gerar lucro para quem comprar privatizado. Agora imagine você, eles vão gastar quase 30 milhões para reformar o terminal e depois privatiza por 10 milhões. Qual é a lógica disso? A lógica privatista. Além de ser maléfico para a população, nenhuma privatização traz benefícios para a população, porque são coisas públicas que beneficiam a sociedade e não pode ser privatizado. A lógica da direita hoje é privatizar tudo, até a água, né? A gente está vivendo um absurdo de privatização da nossa água através da Sabesp, que o prefeito de São Caetano foi favorável a essa privatização da Sabesp. Isso daí é um crime, um absurdo. O nosso bem maior é a água, o ser humano sobrevive sem água. E teve alguns países que houveram privatizações e foram revertidas porque já pensou, você só vai poder tomar água se você tiver dinheiro para pagar. Se você não tiver, você morre de sede. Um absurdo, totalmente contra os nossos princípios, essas privatizações. Mas fechando esse rol de propostas para a juventude, imagine você, a bicicleta, o skate são esportes olímpicos, né? E o local de praticar esportes é no parque, não é no meio da rua. Quando o prefeito proíbe os jovens de ter ciclofaixa, de ter pista de skate dentro do parque, ele está jogando na rua e coloca nossos jovens em risco, né? E aí depois ele faz vídeo e joga na rede social dele falando que eles são marginais. Exato. E provoca toda aquela comoção, aqueles contrassensos. É assim que essa turma da direita trata a nossa juventude. Totalmente na contramão do que nós pensamos e idealizamos. Né? Para além do esporte, a cultura, né? A cultura do skate. Exatamente. Da Hoje bike. a Raíssa dá orgulho pra gente, ganhando medalha, porque ela teve a oportunidade de praticar o esporte. Né? Se ela fosse de São Caetano, não estaria nas Olimpíadas, provavelmente ia ser chamada de marginal. Exatamente. E para completar, Vivi, nós temos um centro olímpico em São Caetano hoje. Inclusive eles mandaram 8 atletas para as Olimpíadas. Né? Mas se você vê a burocracia que é aquele centro de treinamento, eu já tentei colocar meus filhos
Eles colocam muito empecilho, muita burocracia, você não consegue escrever. Igual natação, eu queria que meu filho fizesse natação porque ele gosta de natação. Eles distribuíram 250 senhas para quase 1000 pessoas e meu filho ficou de fora, não pôde fazer natação. Você foi para a fila, né, nesse dia? Fui para a fila, inclusive filmei, enfim. Então, essas propostas são para a juventude. Eu fiz elas porque eu tenho um olhar especial para a juventude. Eu sei que os jovens não votam, mas os pais votam. Veja bem, se você tem biblioteca container, vale cultura, ciclovia, pista de skate, você vai ter uma opção para tirar seu filho do celular, né? Hoje a juventude está muito propensa a ser escravo digital, né? Nós estamos vivendo num século em que o celular é o mal do século XXI e os jovens estão muito viciados no celular, né? Às vezes o pai pede para o filho largar o celular, aí eles vão fazer o quê? Vão ficar olhando para a parede? Então você tem que ter opção, vai ler um livro, vai no teatro, vai no cinema, vai ver um jogo de futebol, vai andar de bike, vai andar de skate. Tem muita opção, porque na nossa época não existia celular e a gente era feliz, somos saudáveis, porque nós não éramos escravos do celular. Eu sei que o celular tem os lados bons, sim, mas para a juventude, eu li um artigo da Universidade de Howard, que se nada for feito, em 20 anos nós vamos ter uma juventude, pós-juventude, né? Adoecida por conta do celular, problemas de coluna, problema de visão, ansiedade, depressão, obesidade. São tantos males que o celular causa, mas infelizmente às vezes o pai ou a mãe, por não ter tempo de cuidar do filho, ele dá o celular para ele se distrair, né? Lógico que se o poder público desse mais opções, os pais teriam mais opções, né? Mas hoje não tem, então os pais passam o celular para o filho e hoje muitos pais que eu tenho dialogado na minha caminhada da minha candidatura falam que realmente tem dificuldade para tirar o celular dos filhos. Então, por isso que eu criei essa proposta para ajudar os pais nessa missão. Mas de impor uma rotina de tarefas diárias, você vai ter hora de praticar esporte, hora de ler livro, né? E hora de celular, hora de estudar. Aí você vai ter uma juventude mais... despertar outros interesses. Exato. Então, esse foi o bloco das propostas da juventude. E eu tenho também as propostas para a terceira idade, né? A minha mãe mora comigo, tem 76 anos. E esses dias, né? Recentemente ocorreu que minha mãe tinha uma consulta para janeiro e ela foi atendida em junho. Demorou 5 meses para ser atendida, né? Porque infelizmente hoje o prefeito ele cortou quase 78 milhões da área da saúde para investir em outras áreas. Para vocês terem ideia, na UPA, próximo de casa, tem só um clínico geral para atender toda a população do bairro. Né? E se esse médico adoece ou está de férias, fica descoberto e devido a esse corte no orçamento da saúde, todo mundo está reclamando, todo mundo que eu tenho dialogado na cidade diz que a saúde está ruim, porque está demorando muito, tanto as consultas quanto os exames, devido a essa política de cortes. Corta da saúde para trocar o semáforo da Goiás, aí gasta 35 milhões, corta o dinheiro da saúde para raspar o asfalto da Goiás e fazer de novo. Na Goiás não tinha um buraco para cair uma formiga dentro. Os caras foram lá, rasparam todo o asfalto e fizeram de novo. Então foi 20 milhões do asfalto mais 35 dos semáforos, 35 milhões que dariam para construir 5 novos hospitais equipados, né? Ou até mesmo valorizar os profissionais da saúde, né? Que hoje no nosso município são desvalorizados. Por quê? Porque a nossa saúde hoje é terceirizada, é regida pela Fundação ABC, que, digamos, a Fundação recebe 20 mil para pagar o médico. Eles pegam 10 mil para eles e pagam 10 mil para o médico.
Não era melhor você fazer concurso no município, valorizar o médico e pagar o salário digno que realmente o médico merece, né? Por isso que nós defendemos o concurso público. Sim. Você foi falando, foram dando várias ideias aqui, né? Que você sabe que eu e o Rafinha, a gente escreveu nosso projeto de governo conversando tanto com os nossos candidatos do partido quanto com especialistas e a população. Então, quando você constrói uma cidade que é pensada para carros, por isso de tanto asfalto, né? Por isso de tanto concreto nos parques, por isso das proibições nos parques, você constrói a cidade de uma forma que deixa as pessoas enclausuradas dentro das suas próprias casas. Isso aumenta a sensação de individualidade e não promove esse pensamento coletivo que a gente tanto preza e que é tão importante, né? E aí os jovens vão perdendo o direito à cidade, vão ficando cada vez mais individuais, cada vez pensando menos no coletivo, e isso reflete diretamente na nossa política. Nossos políticos pensam individualmente, eles não pensam para o coletivo, né? Quando a gente pensa na população idosa também, quando a gente pensa nas UBSs que estão sucateadas, e é sempre um projeto, né? No último ano do mandato, que é também o ano de eleição, a saúde dá um nó no meio de campo. E aí quem tem alguém conhecido, quem tem um amigo ali, quem tem um amigo aqui, ainda consegue fazer suas coisas. Quem não tem, vira esse repeteco de reclamações que a gente entra a gestão, sai gestão, a gente está sempre batendo nos mesmos problemas. Parece que a gente não avança, né? Sim. Vivi, eu fui indagado esses dias por uma eleitora que disse para mim, eu queria saber e tal, por que aqui em São Caetano não tem Minha Casa Minha Vida? Eu falei, olha, é bem bizarro, mas eu vou te falar. Infelizmente, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa do governo federal. O governo federal pede para o governo municipal, no caso o prefeito, para ele ceder o terreno, e o governo federal custeia a obra, a mão de obra. Por isso que se constrói moradias populares com preços que você vai poder pagar, mensalidade de 200, 300, no máximo até 500 reais. Então você comprou uma casa no Minha Casa Minha Vida, desde que o prefeito queira implantar. Mas a lógica dos prefeitos da direita, o que é? Eles pegam os terrenos do município, doam para as grandes construtoras e incorporações, tipo Patriani, Braido e tantas outras construtoras que tem. Eles constroem edifícios de luxo, onde os apartamentos custam de 1 milhão a 2 milhões, e a população que carrega esse município nas costas, que rala dia a dia, não tem condições de comprar um imóvel. Por exemplo, eu trabalho há quase 30 anos nos Correios, não consigo comprar um imóvel em São Caetano devido aos preços tão elevados. Mas dentro do nosso programa, se São Caetano fosse nosso, junto com o professor Rafinha e você, Vivi, com certeza nós vamos ter Minha Casa Minha Vida em São Caetano, através desse convênio com o governo federal, para que a população assalariada de São Caetano tenha direito sim a uma moradia digna, não ser explorado por esses aluguéis absurdos que tem na cidade hoje, né? Tudo é muito alto aqui, o imposto, o IPTU, né, os aluguéis, as taxas que vêm com as contas fixas. Esses dias também estive numa feira no bairro, Barcelona, conversando com uma senhora, e ela falou, gente, destruíram 3 clubes para fazer aquele parque, um parque cheio de concreto, por que não fez um predinho para a gente poder comprar nossa casinha? E ela visivelmente cansada, sabe, depois de ter trabalhado a vida toda, e ela falou, eu vou ter que mudar de casa, eu não vou mais conseguir morar aqui. Agora o proprietário pediu, eu já fui procurar, não consigo mais pagar o aluguel. Então a lógica é, São Caetano não foi feito para pobre. E o pobre não é no sentido pejorativo, né? Quando a gente fala assim, não é para ofender, não. É para a gente trazer a consciência de classe mesmo. Se a gente depende de salário, a gente é classe trabalhadora. Nós não somos burguesia, não somos os ricos. E a gente precisa pensar a cidade para a gente, para uma cidade que seja nossa. Não uma cidade que é pensada para uma parcela. Qual a possibilidade que eu tenho de comprar algum desses apartamentos luxuosos que estão divulgando até em Salvador, que eu fiquei sabendo esses dias? Exato. Eles falam muito do IDH e atrela o preço, aí o preço vai lá em cima. E a qualidade de vida vai caindo e eles vão expulsando.
Você citou os bairros Prosperidade, o bairro Fundação, o bairro São José, o bairro Santa Maria, o bairro Nova Gerde, são todos bairros de periferia da cidade, que se você olhar, começa da iluminação, começa do asfalto, começa das praças que não são reformadas há anos. Agora eles vão lá, passam uma tinta no banco, da cor ainda da campanha deles. Aí eles vão vindo pro centro, e quando chega no centro, passa o trator em tudo e dá aquela sensação de pertencimento. Ai, como minha cidade, olha, a cidade tá linda. Eles mexem no canteiro e plantam uma árvore que é infrutífera, com um solo irregular, uma árvore que não vai gerar sombra, que não vai gerar absolutamente nada, mas fica estético, né? E com isso, mais dinheiro no torralo. Exatamente. Agora eu queria falar um pouco da terceira idade, né, Vivi? Diante das necessidades da minha mãe, se reflete para toda a terceira idade, nós criamos um conjunto de propostas que, dialogando com a terceira idade, eles gostaram muito. E eu vou estar citando aqui, por exemplo, tem uma proposta chamada taxa do lixo zero, que seria, porque hoje a gente já paga a taxa de lixo no IPTU, mas eles cobram a taxa de lixo de novo. O cidadão acaba pagando 2 vezes a taxa do lixo. É ilegal, infelizmente a justiça chancelou essa dupla cobrança. Mas a nossa proposta inicial é de taxa do lixo zero para aposentados que ganham até 2 salários mínimos. A outra proposta é a academia 50+, porque hoje a gente tem umas academias nas praças públicas, 2 meses, enferruja tudo, quebra tudo, porque é sol, chuva, quebra tudo. Ou seja, você paga uma fortuna naquele negócio, enferruja com o tempo. Se alguém for lá praticar exercício, estiver chovendo, não pode porque está chovendo. Essa academia 50+, a nossa proposta é que seja implantada dentro dos CISs, que tem espaço para isso. Essas academias são academias de verdade, com equipamentos de verdade, com profissionais habilitados para estar orientando os idosos qual que é o melhor exercício para ele fazer, para eles não correrem risco, conforme as orientações médicas. Além disso, essas academias vão gerar emprego para os profissionais, né, da área de educação física, então é muito bom. E o idoso, independente se tiver frio, sol, chovendo, ele vai poder ir lá no CIS e praticar os exercícios dele, para ter uma velhice mais saudável, né? Outra coisa que tem dentro dos CISs hoje, eu moro no São José, lá tem um CIS, e eu levei minha mãe para ela participar do CIS, aquela coisa toda. Ela estava muito eufórica porque lá tem natação, tem spinning, tem um monte de coisa que a terceira idade pode fazer. Daí eu falei, queria inscrever minha mãe aí no artesanato, na natação, tudo que ela tiver direito, né? Aí a moça disse, olha, não tem nada aberto. A senhora vai entrar no Facebook, quando abrir a vaga a senhora se inscreve. Eu disse, moça, minha mãe não tem intimidade com o Facebook. Eu acho melhor você anotar o telefone dela, quando abrir a vaga ela vem e se inscreve. Ela disse, não, nosso sistema de trabalho é esse. E mamãe não frequenta isso por conta dessa burocracia. Eu não tenho tempo de ficar no Facebook. Mamãe não sabe mexer no Facebook. Então ela está sem participar do CIS por conta dessa burocracia, que é uma coisa simples de resolver, né? Mas infelizmente é assim, né? É assim mesmo. Outra proposta para a terceira idade, eu já falei de 2, né? Hoje os idosos sofrem muito com as calçadas do município, né? Que são esburacadas, muitas vezes tem árvore plantada de forma irregular, que criam ondulações nas calçadas. O idoso tropeça ou cai em buraco na calçada, desce e acidente. Muitas vezes vai até a óbito, porque o idoso é muito frágil, tem que ser bem cuidado, né? Infelizmente a lei do município hoje diz que a calçada, o passeio público é de responsabilidade do proprietário. Porém, é calçada, é passeio público, quem passa ali direto é o público, não é o proprietário, é a população, né? Então, para a gente criar uma solução para esse problema e ter melhores calçadas no nosso município, a nossa proposta é bem simples e objetiva e prática, que vai dar certo. Se não der com a direito profissional, aqui não vai dar, viu? Veja só que proposta bacana.
Se você tiver problema na sua calçada, você vai fazer 3 orçamentos de material do conserto da calçada, vai mandar consertar e esse valor vai ser descontado no seu IPTU, certo? Dessa forma, você vai saber que o dinheiro do seu IPTU está sendo aplicado em alguma coisa que você está vendo, porque você paga o IPTU e você não sabe para onde está indo, que é uma grana considerável. Então, para iniciar o conserto das calçadas, essa proposta é muito boa e a pessoa vai saber, ó, vou pagar tanto IPTU, mas pelo menos a calçada está boa, né? Inicialmente, lógico que depois a gente vai colocar outras coisas para melhor usar o nosso IPTU do município, junto com o professor Rafinha e a Vivi. Tem uma outra proposta para a terceira idade que se chama auxílio funeral, né? Por que o auxílio funeral? Hoje, no município, tem 2 vereadores lá na Câmara, não vou citar nomes, que são donos de funerária. Então, quando morre alguém da sua família, você vai lá e tem que pagar R$5.000 no caixão para estar enterrando seu ente querido. Você já está enlutado com aquela dor da perda e tem que se virar para arrumar R$5.000 para pagar o caixão. Nessa proposta, como é da terceira idade, nós estamos fornecendo na proposta um auxílio de R$5.000 para aquisição do caixão para aposentados que ganham até 2 salários mínimos. Então é uma proposta que parece coisa pequena, mas nesse momento de dor, de enlutamento, vai fazer uma grande diferença para os idosos. Para completar, uma que eu acho muito interessante, hoje em São Caetano tem o cartão São Caetano. Todo mundo sabe que tem esse bendito cartão, né? Muito embora a gente seja contra o cartão, porque é uma forma de burocratizar, né? Mas infelizmente quem está no poder é a direita e eles implantam e tem que ser do jeito deles. Então nós criamos uma proposta de um cartão especial chamado Cartão São Caetano 50+. Com esse cartão, quando alguém que tem acima de 50 anos for na UPA ou até mesmo no hospital do município, ele vai ter uma prioridade absoluta. As consultas e exames não poderão exceder 30 dias. Por exemplo, tem um idoso que tem problema de coração, de hipertensão. Ele não pode ficar esperando 5, 6 meses para ser atendido. Tem que ser no máximo estourando 30 dias. Então esse cartão vai dar uma prioridade de atendimento para esse público, né, da terceira idade, de estar tendo uma prioridade máxima nesse momento em que a saúde está com muitos problemas. Nós esperamos que a Vivi e o professor Rafinha sejam eleitos para a gente acabar de vez com esse problema, para investir de fato na saúde e para dar mais dignidade para toda a população, e em especial para a terceira idade. Uau! Fiquei até inspirada, porque quando você olha para essas propostas, não são coisas mirabolantes, né? Não é inventar a roda, não é criar algo que é tão utópico que você vai passar os 4 anos dando murro em ponta de faca e não vai conseguir fazer. Tem orçamento para isso, tem pessoal capacitado para isso, e se não tiver, a gente contrata, a gente faz um concurso. Gente trabalhando, gente para trabalhar é o que não falta, gente precisando de emprego, né? E a gente invariavelmente vai melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Exatamente. E se tiver algum vereador de direita que tem a cara de pau de não querer aprovar essas propostas, a gente vai, através do nosso mandato popular, chamar a população e fazer valer os nossos direitos. Amplificar, né? Porque as sessões são veladas, as coisas que são votadas lá não chegam até a nossa população, porque é muito benéfico, né? É muito bom para eles que a população não saiba o que está acontecendo com as portas fechadas. Mas o nosso partido, principalmente o mandato do Vital, é fazer isso, né? Amplificar a voz e ser um mandato popular, onde todos os trabalhadores da nossa cidade têm voz. É para isso que a gente é eleito. Né? A gente está com a lógica toda invertida, aí o pessoal é eleito para continuar a carreira política, só enricando, enchendo o bolso de dinheiro e a gente perecendo, né? Exato, e sabe por que eles não querem que a população esteja ativamente participando? Porque, a exemplo dos últimos episódios, né, da nossa Câmara,
onde eles aumentaram o salário do prefeito e seus assessores em 76%. Na outra sessão, os vereadores aumentaram seus salários em 45%. E na hora de valorizar o servidor público, disseram que a justiça autorizava 4,5%. E por que para eles a justiça autoriza 45%, 76%? Né? Totalmente, eu acho que o Ministério Público tem que entrar nessa parada, porque alguma coisa está fora do contexto. Nosso mandato lá na casa, né, eleito, já acionou o Ministério Público por causa disso, né? E a gente sabe que as leis de âmbito maior para além do município, elas já são falhas, a gente sabe disso, mas a gente precisa andar dentro delas. Então, no que nos cabe, a gente vai sim questionar todas as vezes, porque quem constrói essa cidade não é o prefeito, quem constrói essa cidade é a classe trabalhadora, que teve 4,5% de aumento, porque eles esperaram a última data para aprovar esse aumento, quando a lei já não permitia que fosse mais. Ou seja, tudo é manobra, e aí a gente vem de ônibus, porque eu ando de tarifa zero. Quando a gente vem andando, a gente escuta as pessoas comentando e tendo uma sensação de que as coisas estão sendo feitas, mas não fazem ideia do quanto dá para fazer mais. A cidade tem potencial, a cidade tem principalmente orçamento e a cidade tem muita capacidade de melhorar. Por isso que a gente vai eleger o quê? Vital Ferraz. Fala seu número aí pro pessoal. Meu número é 5123 e eu quero estar junto com a Bruna lá na Câmara, né? Porque hoje, infelizmente, a gente tem um vereador de oposição, que é a Bruna, um monte de velho machista lá, preconceituoso, que fica tudo criticando porque ela é atuante, ela denuncia as coisas erradas que acontecem na Câmara, e eu quero estar lá junto com ela para somar, não só com ela, nós temos uma boa chapa, o PSOL tem excelentes candidatos a vereador, né? E nós queremos que a população, além de eleger a Vivi, o professor Rafinha, eleger uma bancada forte do PSOL para a gente fazer valer todos os direitos que a população tem. Vote professor Rafinha e Vivi 50 e Vital Ferraz 50123. Juntos somos fortes. Siga o Vital nas redes, lá ele vai colocar as propostas, lá ele posta vídeo novo toda semana, manda uma mensagem direta, pede o WhatsApp, conversa, vai encontrar ele na rua também, porque ele é um militante também, assim como todo o nosso partido, a gente faz política na rua. Muito grata, viu, Vital? Obrigada mesmo, viu? Valeu, gente. Até a próxima. Obrigada.